Olá, eu sou o professor Luiz e nesse vídeo nós vamos falar novamente sobre o PDP. Nós vamos falar e vou explicar tudo novamente com detalhes. É de grande importância que você monte o seu PDP todo dia, ou ao final do seu expediente, ou ao final do seu dia. Mais adiante nós vamos começar a incorporar esse hábito na sua vida. Mas agora nós estamos ainda iniciando essa caminhada. E eu quero que você entenda que o PDP faz parte de toda uma ciência, de todo o método que nós vamos aprender. Então, como é que funciona o PDP? Eu vou explicar novamente. Se você ainda não começou a preencher, comece a preencher logo, porque ele vai te ajudar muito a ter aumento de produtividade. Você precisa montar ele todos os dias para que você possa ter clareza do que deve ser feito no outro dia. Mais adiante nós vamos aprender outras ferramentas que vão se encaixar com essa ferramenta do PDP. Mas agora você precisa ter familiaridade com ele. Algumas pessoas montam o PDP no computador, montam o PDP em algum software que você pode colocar, algum app que você pode colocar no seu celular. A forma como você vai fazer é aquela que mais lhe dá conforto. Mas o que você precisa entender é cada campo desse, o que precisa ser feito e como que isso vai trabalhar a sua mente. Então vamos lá. Primeiro, nós aprendemos que se ocupar não é produzir. Então você vai colocar no seu PDP aquilo que realmente esteja relacionado à sua atividade de produtividade. Então não adianta colocar no seu PDP que você tem que olhar os seus e-mails, não adianta colocar no seu PDP que você tem que olhar suas redes sociais, responder o seu WhatsApp. Isso não é atividade de produtividade. Mais adiante nós vamos ver isso daí. Isso são atividades que você precisa fazer, que são de ocupação, talvez essencial, mas não é de produtividade. Então como é que você vai fazer esse PDP? Ao final do seu expediente ou ao final do seu dia, você vai pegar uma folha e vai fazer todo o plano diário do dia seguinte. Você vai colocar a data do dia seguinte, você vai marcar com um círculo se o dia seguinte, qual é o dia da semana. Você vai colocar foco do dia. Então, amanhã eu preciso ter foco em tal coisa. Isso vai trabalhar a sua mente para que quando você acorde, já saiba o que você precisa focar naquele dia. Lembra da clareza? Você precisa ter clareza das coisas que você vai fazer. E aí você vai colocar 5 prioridades de atividades de produtividade. Provavelmente você vai ter 20, 30, 40, 50 coisas a serem feitas. Mas o mais importante é você colocar apenas nesse PDP 5. Não é para colocar 4 e nem para colocar 6, é 5. Esses 5 tem toda uma explicação em cima disso daí. 5 atividades de prioridades, a ideia é quando ao final do dia você for avaliar o seu dia, e se você conseguiu fazer essas 5, você precisa começar a criar uma sensação que das 5 atividades que você determinou para fazer naquele dia, você conseguiu fazer. Porque nós já falamos que se ocupar não é produzir. Se você conseguiu produzir 5 atividades no dia, de segunda a sexta, você vai produzir 25. E no mês você vai produzir 100 atividades de produtividade. 100 atividades de produtividade durante o mês pode ser muita coisa para aquelas pessoas que ficam se ocupando apenas a maior parte do tempo. Então você tem aquela sensação que tem que fazer um monte de coisa, está sempre se ocupando e não consegue produzir. O PDP vai te ajudar nisso daí. É uma mudança de modelo mental. Quando você coloca 5 atividades de produtividade e ao final do dia você percebe que você conseguiu cumprir essas 5 atividades de produtividade, é para criar uma sensação que você conseguiu, que você venceu, que você deslocou um pouco do ponto A. Mas, professor, eu tenho as 18 outras atividades que eu não consegui fazer. A gente vai trabalhar isso mais adiante. O que eu quero agora é que você entenda que se ocupar não é produzir. Coloca 5 atividades de produtividade, cumpra essas 5 atividades de produtividade, no mês você vai conseguir produzir 100 atividades. Isso é muita coisa para muita gente. Na sua mente, a sua luta do eu comigo mesmo, vai aparecer algumas coisas que vai querer te atrapalhar. E aí você vai colocar, para evitar no dia
3 ladrões de produtividade. Então, a gente vai trabalhar isso mais adiante, mas olhar celular, olhar notícia, ver rede social, ler mensagem de WhatsApp, tudo isso atrapalha e muito a sua produtividade. Nós vamos trabalhar isso mais adiante. Mas eu quero que você coloque aí 3 coisas que você precisa realmente, o seu cérebro precisa abraçar essa ideia que é preciso evitar durante o dia. Então, eu preciso diminuir as vezes que eu olho o celular. Eu preciso diminuir as vezes que eu abro meu e-mail. Eu preciso parar de entrar em sites de notícia. Não sei, você vai colocar aí 3 atitudes que você precisa evitar que pode roubar a sua produtividade durante aquele dia. Então esse lado de que está escrito dia de amanhã é onde você vai preencher sempre ao final do dia para o dia seguinte. Então repare que você já está tomando decisões do dia seguinte no dia anterior. Por isso que é necessário você montar o PDP. E no outro dia, quando você for montar o PDP do próximo dia, você vai pegar essa folha, vai verificar se você conseguiu ter atenção ao foco que você determinou, se você conseguiu realizar as 5 prioridades do dia, que são atividades de produtividade, se você conseguiu evitar as 3 atividades que são ladrões de produtividade, e com isso você vai se dar uma nota. Qualquer nota, a nota que você acha que você merece. O valor da nota é sua, é a sua nota, é aquilo que você acha que da sua dedicação durante o dia para atender o foco, a prioridade e evitar os ladrões de produtividade, quanto que você acha que você merece. E aí nunca esqueça essa frase que eu coloquei aí, você pode fazer qualquer coisa, mas não tudo. Então você pode fazer qualquer coisa. O que é qualquer coisa? Essas 5 atividades de prioridades que você colocou. Agora, tudo você nunca vai conseguir fazer, que a gente vai falar mais adiante. E aí, para finalizar o seu dia, você vai colocar aí, o que eu aprendi hoje? O importante é que sempre tem algo a aprender. É a melhoria contínua. O que você aprendeu hoje? Eu aprendi, por exemplo, que se eu deixar de olhar o celular mais vezes, eu consigo produzir mais. Eu aprendi que eu tenho força suficiente para deixar de entrar nas redes sociais. Ou eu aprendi que eu preciso ter mais força para evitar entrar em redes sociais. Eu aprendi que eu preciso me dedicar mais a evitar a ler resposta de WhatsApp. Então coloca alguma coisa de aprendizagem. Mais adiante, quando você voltar e começar a ler essas coisas que você aprendeu, que você anotou, você vai começar a perceber o quanto você se deslocou do ponto A na direção do ponto B. E as 3 últimas anotações aí. Hoje eu tenho gratidão por... Coloca 3 coisas, mas a gratidão tem que ser demonstrado com sentimento, com ação, com atitude. A gratidão precisa fazer parte da sua rotina. A gratidão é estudado na Universidade de Harvard, onde eles descobriram que muda muito a vida de uma pessoa que tem a prática da gratidão. Então coloque aí, mas coloque a quem você é grato, ou alguma coisa que você é grato, ou alguma situação onde você precisa de gratidão. E se foi grato a alguém, diga a ela, diga ao seu marido, a sua esposa, seus filhos, seu patrão, seu colega de trabalho, o motorista do ônibus, o cobrador, sei lá. Diga, ó, muito obrigado, demonstre a essas pessoas a gratidão, isso vai te fazer muito bem. E aí, quando você finalizar o seu dia, ou o seu expediente, ou o seu dia que você respondeu esse dia de hoje, você vai pegar uma outra folha de PDP e vai já começar a preencher o dia de amanhã. Qual é o foco no dia de amanhã? Qual é a prioridade no dia de amanhã? E quais são as 3 coisas que você precisa de fazer para evitar os seus ladrões de produtividade? Você precisa ter clareza. Nós estamos trabalhando com essa ferramenta, o pilar da clareza. É o que deve ser feito no outro dia. E isso vai te ajudar a você evitar distrações. E aí uma forma da gente medir o seu deslocamento na direção do ponto A para o ponto B, pega o seu caderninho de insight e coloque aí, dê uma nota para essa pergunta. Sinceramente, quanto você se ocupa ou quanto você produz atualmente? Seja bem sincero com você mesmo.
Aonde o 0 significa que você se ocupa o dia inteiro e não produz nada. E o 10 significa que você produz o dia inteiro e nunca está ocupado. Coloque aí de 0 a 10, 0 você se ocupa o dia inteiro e 10 você produz o dia inteiro. Eu quero que você escreva isso lá no seu caderno de insight, porque mais adiante nós vamos retornar a esse ponto para que você possa ter clareza de como que você está evoluindo, como que você está deslocando do ponto A. Então anote lá, de 0 a 10, 0 você se ocupa o dia inteiro e 10 você produz o dia inteiro. Coloca lá e aguarde, porque o melhor ainda está por vir, hein?